estamos de volta aqui na nossa pós-graduação do Eixo Comum de Educação. Eu sou o professor Eduardo Maciel, eu estou ao vivo com a nossa turma de Caxias, tá aí o Xavier, tá aí o Robson, daqui a pouco o Diogo, outros alunos estão chegando para essa aula e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a formação docente para a diversidade. Por que essa disciplina é importante, professor Eduardo Maciel? Porque na nossa sala de aula existirão pessoas de todos os tipos, de todas as raças, de todas as preferências, de todos os históricos, de todos os parâmetros. O que a gente precisa ter em mente, sendo docentes, é que nós não daremos aulas para uma turma homogênea. Nós daremos aula para uma turma heterogênica, ou seja, existem pessoas de todos os tipos. Existem pessoas que preferem a modalidade do EAD, existem pessoas que não tiveram condições de estudar quando jovens e aí vão fazer o EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. Existe o ensino básico, existe o ensino fundamental, existe a educação infantil, existe a educação superior, existem as pós-graduações, os mestrados, os doutorados, existe a educação indígena, existe a educação inclusiva para pessoas com algum déficit, para pessoas com alguma deficiência. Então a nossa turma nunca será uma turma homogênea, nossa turma será heterogênea. A gente vai receber alunos dentro dessa pluralidade, dentro dessa diversidade, e é o que nós vamos conversar hoje nesta nossa aula. Falando um pouquinho sobre a prática docente na diversidade, e quando eu falo em prática, turma, eu estou falando de dia a dia, tá? A prática docente e a diversidade exigem duas categorias aí para um exercício de reflexão intensa e desafiadora. Intensa por quê? Por causa da complexidade do universo. O universo docente, a sala de aula propriamente dita, que se apresenta desafiadora porque nos instiga a ir além do que se sabe e do que se vivencia. Esse ponto é muito importante. Nós precisamos nos reciclar. Por que você está fazendo uma pós-graduação em eixo comum? Alguns alunos aqui são até da docência no ensino superior, mesmo já sendo professores. Nós recebemos muito no Instituto FASTEF professores que a posteriori vão fazer uma pós-graduação em docência ou no eixo comum de educação para se reciclar, para se especializar, para apurar a sua didática, a sua vivência em sala de aula, para melhorar suas aulas. Nós estamos aqui porque o universo chamado sala de aula, o universo chamado ensino-aprendizagem, ele é muito complexo, ele é muito desafiador. E as coisas elas mudam, principalmente com a tecnologia, em uma rapidez muito grande nos dias atuais. O mais interessante
é que ambas as categorias são muito amplas. Não conseguiremos defini-las, estruturá-las, conhecê-las de forma categórica. Elas se transformam à medida que o nosso contexto social se amplia, se modifica por meio das relações humanas tão variáveis como nós. Então, quando nós falamos de um exercício de sala de aula complexo e de uma vivência que pode mudar a cada módulo, a cada unidade, a cada turma, nós estamos dizendo que esse é um exercício a priori de reflexão, mas também a gente não tem como estruturar, como dar uma receita de bolo aqui, como categorizar, porque o ser humano ele é subjetivo, porque nem todo mundo aprende no mesmo tempo, no mesmo time e também da mesma forma, do mesmo modo. A nossa turma ela é diferente, até pelas profissões dos nossos alunos. Nós temos alunos, como eu já disse, que vêm da educação e que já são professores. E nós temos alunos que não têm experiência nenhuma com sala de aula, com educação, talvez porque sejam engenheiros, porque sejam advogados, porque sejam policiais, enfim. E eu preciso ser um professor plural para que todos esses universos que estão na minha sala de aula possam compreender essa diversidade que nós chamamos de educação. Ah, mas todo mundo é brasileiro, mas nem todo mundo vem do mesmo histórico, nem todo mundo vem do mesmo platô, nem todos têm a mesma condição financeira. Então são janelas que se abrem subjetivas e que nós precisamos ser qualificados para que todos entendam a disciplina, para que não haja nenhum tipo de discriminação e para que ninguém se sinta ofendido nas nossas falas. Porque talvez uma fala minha, uma narrativa minha, possa não ofender 90% da turma. Mas eu não posso pensar apenas em 90%. Existe 10% que, se eu dissesse aquilo, se ofenderiam ou até me interpretariam mal. Então eu preciso também pensar na totalidade, preciso aprender a dosar o meu conteúdo, as minhas palavras e até as minhas opiniões. Muitas vezes os alunos perguntam, né? Ah, professor, e o que o senhor acha disso? Nem sempre você precisa responder o que você acha. Se for entrar numa polêmica vazia, desnecessária, você pode responder como algumas vezes eu já respondi. Turma, a minha opinião não é tão relevante assim. A minha opinião não é tão importante. Existe essa corrente, existe aquela corrente. Existe esse pensamento e aquele pensamento. Então vocês vão levar para a vida, vocês vão formular aquilo que fizer sentido, aquilo que melhor for dentro do teu ethos, da tua visão, da tua capacidade intelectual. Por que pensar em diversidade na educação? E aqui várias mãos, tem negro, tem branco, tem idoso. A diversidade diz respeito à variedade, diz respeito à pluralidade, diz respeito a diferenças. Se nós analisarmos o contexto em que nós vivemos, é possível perceber que são poucas as coisas não variáveis. Na realidade, raras são exatamente iguais. Vivemos em um universo ímpar e isso é composto de elementos diversos,
Já imaginou se nós, com toda a nossa pretensão, quiséssemos unificar as religiões? Ou quiséssemos que todas as igrejas tivessem a mesma liturgia de culto? Gente, isso não é possível. Existe uma pluralidade na expressão religiosa. Se nós partimos aqui para a religião evangélica, tem os evangélicos reformados, tem os evangélicos pentecostais, tem os evangélicos não pentecostais. Evangélico é muita gente por causa dessa pluralidade. Da mesma maneira, a diversidade na educação. Tem muita gente na educação que precisa ser ouvida, que precisa ser atendida, que precisa ter as suas demandas supridas. Estamos rodeados de diversidade biológica, cultural, linguística, religiosa, que eu acabei de falar, citando o exemplo, étnica, musical. Tem gente que gosta de um estilo de música, tem gente que gosta de outro estilo de música, entre tantas outras diversidades. Pensar na diversidade na educação significa tornar visível o que está implícito em nossas relações sociais. Pensar naquela pessoa que é diferente de nós é você abrir um horizonte, é você pensar de forma ampla e é você saber que não é unanimidade, que ninguém vai pensar igual você. Por isso que muitas vezes eu levo algum conteúdo, até nas minhas aulas opinativos, e eu digo, gente, esse é um pensamento meu, tá? Eu, Eduardo Maciel. Você pode pensar diferente, porque eu não sou o dono da verdade. Várias vezes eu cito, eu trago essa narrativa de não ser o dono da verdade, até para abrir um leque para outras opiniões, para outras visões, para que pessoas possam até me confrontar. Ah, por que o professor, alguns, né? Nem todos, por que o professor ele não gosta de ser confrontado? Porque ele não entende essa pluralidade. Ele não entende que o outro é um indivíduo que pode pensar diferente. Aí nós não vamos nem julgar valor, quem está certo, quem está errado, porque são visões, são filosofias. Nós não podemos achar que somos os donos da verdade ou que contemos ali o monopólio da salvação. E nem da educação, né? Muito menos da salvação, muito menos da educação. Quando relacionada à cultura, o objeto nuclear da educação, a diversidade desnuda uma gama de elementos que compõem o nosso contexto social. Se cada um vem de um contexto social, a minha aula ela precisa ser dosada e pensada de maneira que eu possa abarcar e de maneira que eu possa fazer entendível essa disciplina, esse conteúdo para a maior parte das pessoas. Existem pessoas que vieram de famílias ricas, existem pessoas que vieram de famílias pobres, com muita luta, com muita dificuldade. Existem pessoas que vieram de uma extrema miséria. Existem pessoas, já tive alunos no interior que nunca foram ao McDonald's. Parece uma utopia pra gente que é da cidade grande, né? Aqui onde eu moro, por exemplo, a menos de 10 minutos tem 3, 4 fast food. Mas tem pessoas que moram no interior, numa cidadezinha muito pequenininha,
que não sabem o que é um fast food ou um McDonald's. E aí até os exemplos que eu possa dar numa aula, esses exemplos têm que ser pensados, porque se eu der um exemplo de fast food, a pessoa que nunca teve a experiência, ela não vai compreender aquela analogia. Falando de diversidades nas configurações familiares, hoje, por causa do secularismo, nós temos famílias que não são um pai, uma mãe e a sua prole, tradicionalmente como a gente via família antigamente, né? Família era vista pai, mãe e seus filhos. Hoje não. Hoje pode ser duas mães, hoje pode ser uma mãe solo, hoje pode ser uma mãe e um pai. Às vezes são 3 crianças aqui, é um de cada pai, não é do mesmo pai. Às vezes pode ser uma família com 2 pais, e às vezes é uma família onde os pais fazem muita falta e essa criança, esse menino, essa menina, é criado pelo avô, pela avó, pelo tio. Quem vai fazer a maternagem é uma outra pessoa. Então nós temos casos aí de configurações familiares que são configurações totalmente distintas daquilo que nós chamamos de tradicional. Estavam até querendo proibir o Dia das Mães e colocar em substituição o Dia da Família. Tem até um projeto aqui na cidade que eu estou morando, São José dos Campos, de um vereador que ele não quer deixar passar a comemoração do Dia das Mães. Tradicionalmente ele deseja que se comemore o Dia das Mães. E eles estavam querendo mudar no calendário de festividades acadêmicos essa mãe por essa família. É um pensamento plural, mas também é um pensamento que vai contra ao tradicionalismo. Vamos falar então dos fundamentos legais da diversidade. Existem fundamentos legais, existem fundamentos com base nas leis para essa diversidade, que começa na nossa Constituição Federal de 1988, que vai estabelecer direitos, vai estabelecer garantias fundamentais para protegerem essa diversidade. Imagina você ter um filho especial e não conseguir matricular o seu filho porque nenhuma escola está atendendo essa demanda de crianças especiais. Nenhuma escola tem um psicopedagogo. A criança está ali, mas ela não é bem assistida. Olha que bloqueio, olha que dificuldade. Não existem leis que garantem que essa criança pode ser matriculada. A igualdade perante a lei. O artigo 5º vai dizer que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e também aos estrangeiros, bolivianos, colombianos, estrangeiro, americanos, residente no Brasil, no nosso país, a inviolabilidade do direito à vida, do direito à liberdade ir e vir, do direito à igualdade, segurança e propriedade. Então, o artigo 5º vai dizer que todo mundo é igual. Se o brasileiro pode estudar, o estrangeiro também pode estudar. Se o seu filho pode estudar, também
O filho da vizinha que é especial, ele tem que poder estudar. Todos são iguais. Liberdade e consciência de crença. Consciência e crença. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Então ninguém pode chegar e fechar as nossas igrejas e fechar a sua religião. Ah, mas é uma religião de matriz africana. Não tem problema. É uma religião como qualquer outra. As religiões, elas são iguais perante a lei. Da mesma maneira que eu não quero que a minha igreja evangélica, católica, seja fechada, a outra pessoa que não participa da minha religião, mas participa de uma outra religião, ele também não quer que a sua crença, que o seu local de culto seja fechado. Então ele tem o mesmo direito que eu tenho, que você tem, de cultuar, cada um no seu templo. Livre expressão. É livre a expressão da atividade intelectual. Eu deveria poder escrever o que eu quisesse escrever. Artística, eu poderia me expressar como um ator, como um comediante, da maneira que eu quisesse expressar. Científica e de comunicação independente de censura ou de licença. Professor, é isso que a gente está vendo na prática? Não. Parece que o Brasil está querendo voltar para uma ditadura militar. Parece que tem coisas que a gente escreve que não poderia ter escrito. Brincadeiras e piadas, às vezes algumas até de muito mau gosto. Mas se a pessoa pagou o ingresso para ver aquele comediante, é porque já acompanha ele, é porque já gosta daquele tipo de humor negro. Eu posso não gostar, mas tem gente que gosta, tem gente que consome. E essa pessoa precisa ter uma licença poética, porque ali é uma expressão artística. Senão a gente joga por terra essa livre expressão de atividades intelectuais, científicas, artísticas e de comunicação. Aí a gente passa a ser controlado por uma espécie de ditadura. A educação é o direito de todos, é o dever do Estado, é o dever da família. Será provida, será incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, visando o seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Gente, se com educação a vida já não está tão fácil, com especialização, com pós-graduação, já não é tão fácil. Você às vezes precisa postar 10 currículos, 20 currículos para uma escola te chamar, mesmo tendo um currículo invejável, um currículo rico. Imagina sem educação. Imagina sem o ensino médio. Imagina sem o ensino fundamental, que na época dos nossos pais, nossos avós, era muito comum. Estudar era coisa de rico. Faculdade, então, era coisa de milionário. A minha avó era semiletrada. A minha mãe só sabia escrever praticamente o nome dela.
Eles não tiveram oportunidade, eles tiveram que trabalhar muito cedo. Agora nós, a nossa geração, com todos os percalços, com todas as dificuldades que a gente vive, nós tivemos o privilégio, para mim é um privilégio, de ter uma geração mais democrática, onde nós tivemos condições de fazer o ensino básico, fazer o ensino fundamental, fazer o ensino médio, entrar para uma faculdade, agora está cursando uma pós-graduação. Vocês são privilegiados. Menos de 4% da população consegue esse feito. 96% desistiram, bem antes. O êxito educacional, êxito não, né? Êxodo. O êxodo educacional escolar, ele tem números altíssimos. O aluno se matricula, mas não consegue terminar o seu curso. E para nós é preocupante. Ofertas existem, é mais fácil no particular, mas para isso tem que haver uma condição financeira. Agora, o público também existe. Se a pessoa se esforçar, se a pessoa quiser, ela consegue. Alguma dúvida até aqui, Robson, Xavier? Tá tranquilo? Então vamos falar agora sobre alteridade, o princípio da interação humana. A alteridade, ela tem como princípio a interação entre seres humanos. Somente com essa interação somos um ser, um eu, que se relaciona com o outro, que por sua vez também é um eu, também é uma pessoa. Gente, sem alteridade não há progresso. Sem alteridade não há diálogo. Sem alteridade não há crescimento, não há desenvolvimento. Porque as pessoas, elas não pensam iguais. Imagina se todo mundo fosse Minion. Lembra dos Minions? Aqueles bonequinhos amarelos? Minion, Minion, Minion. Que todo mundo fala igual, que todo mundo pensa igual, que todo mundo é teleguiado por alguma coisa. Nós não somos Minions, nós não somos iguais. Tem que haver alteridade para eu respeitar o pensamento do outro, a postura do outro, assim como ele o é. Na psicanálise clínica, por exemplo, nós temos 3 variáveis. Nós temos a variável do caráter, nós temos a variável da personalidade, e nós temos a variável do temperamento. São 3. Temperamento, personalidade e caráter. Só por essas 3 variáveis, nós já entendemos que ninguém é igual a ninguém. E se o Robson não é igual ao Diogo, e se o Diogo não é igual ao Xavier, e se o Xavier não é igual a mim, e se eu não sou igual a ninguém, eu sou ímpar, eu sou um eu, um indivíduo, vocês precisam ter alteridade comigo, empatia, paciência, e eu preciso ter alteridade, empatia com vocês. Aí vai haver troca, aí vai haver desenvolvimento, aí vai haver ensino, aprendizagem. Então a alteridade, ela é o princípio das nossas interações humanas. Por quê? Existem pessoas que você prefere não se relacionar. Ah, não, aquele tipo de gente ali para mim não dá. Porque não há alteridade. Porque não há acolhimento.
porque você não entende, não respeita, não aceita a pessoa do jeito que ela é. Ah, mas ela é isso, ela é aquilo. Não é uma opção dela. Não é uma escolha dela. O que aquilo vai movimentar minha vida? Em nada. Emocionalmente, eu não posso permitir que ninguém me movimente. Emocionalmente, eu tenho que saber quais são os meus desejos, qual é o meu propósito, qual é a minha pulsão. Então é o princípio da interação humana, alteridade. Nessa relação, nós percebemos no outro as mesmas necessidades que temos. Ao se colocar no lugar do outro, o eu o respeita como igual, mesmo sendo diferente. Você já tentou fazer esse exercício? Se colocar no lugar do outro, mas é se colocar no lugar do outro sendo o outro, não sendo eu. Porque se eu convido vocês para almoçar na minha casa, eu não vou fazer um cardápio que eu gosto de comer. Eu vou perguntar para a família do Robson o que o Robson gosta de comer. Eu vou perguntar para a família do Xavier o que o Xavier gosta de comer. Eu vou perguntar para a família do Diogo, para a sua família que está vendo a aula gravada, o que fulano gosta de comer. Ah, ele gosta de comer frango com quiabo. Se você é o meu convidado, se eu sou anfitrião e se eu tenho alteridade, eu vou fazer frango com quiabo, porque eu quero te agradar. Ah, mas e você, professor, gosta de frango com quiabo? Não, eu não gosto. Mas você é o meu convidado. Imagina se você fosse um vegano, um vegetariano, aí eu fizesse churrasco. Porque eu adoro churrasco. Aquela maminha, hein? Aquela picanha, hein? Eu gosto. Mas você pode talvez dizer, não, eu não gosto, eu não quero isso. A gente precisa ter alteridade, se colocar no lugar do outro. É um exercício empático. Isso é empatia, não simpatia, é empatia. Se colocar no lugar do outro sendo o outro, não sendo eu. Me despindo das minhas preferências. Se a escola entender a alteridade como sendo inerente ao ser humano e trabalhar assertivamente com ela, o papel da educação irá além de um dever expresso em lei. Se a escola entender isso que eu estou falando com vocês hoje, nós iremos além de um dever, de uma obrigação. Ah, eu tenho que ter paciência com aquele lá, que aquele lá é bem chatinho, né? Não, vai além da chatice dele. Eu preciso tratá-lo bem, porque eu gostaria de ser tratado bem. Eu preciso tratá-lo com respeito, com amor. Isso é alteridade, porque eu gostaria de colher também esses frutos. Eu gostaria de ser tratado da mesma maneira. Quando a escola entende a sua missão, quando a escola entende o seu propósito, quando a escola entende essas coisas, aí a gente vai viver o melhor dos mundos. Uma reflexão importante aqui no rodapé. Ao lembrarmos que somos todos diferentes, a diversidade passa a ser vista como algo natural. Ele não pensa igual eu, tá tudo bem. Fechar os olhos e não levar situações que envolvam a diversidade para discussões coletivas faz dela um problema e não uma solução. A nossa discussão ela é no campo das ideias.
Ah, mas eu sou de direita e aquele lá é de esquerda. Vamos ver quais são os pressupostos dele, vamos ver quais são as ideias dele, vamos ver aonde ele acredita, né, naquela base, como ele acredita, como ele chegou àquele raciocínio, porque cada um tem um histórico, cada um tem uma formação, cada um tem um pensamento. Eu não posso ter a versão de ninguém e dizer, ó, eu não vou nem ouvir essa besteira. Não, vamos ouvir algumas besteiras, porque é besteira para mim, mas é importante para o outro. Vamos aprender um pouco com ele. Eu não acredito que exista alguém nesse mundo, mesmo com suas perspectivas totalmente diferentes de mim, com diversos pensamentos aí, que não tenha nada de bom. Ah, mas o Karl Marx não tem nada de bom. Tem. Ah, mas o Emile Durkheim não tem nada de bom. Tem. Ah, mas o marxismo cultural não tem nada de bom. É que a gente não soube ler. Porque se você souber ler, você vai ver alguma coisa boa. O próprio apóstolo Paulo na Bíblia disse: examinai tudo e retém o que é bom. Então nós precisamos fazer esse exercício de examinar todas as coisas e reter só aquilo que vai acrescentar para nós. Qual é a organização da educação brasileira nos anos atuais? Isso pode mudar daqui a alguns anos? Pode. Como já mudou de 88 para cá, já mudou. Mudou em 96, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a chamada LDB. Essa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, ela foi feita em 20 de dezembro de 96. Então, de 88 para 96 já teve mudança. E lá na frente pode ter mudanças também. Ela regulamenta o sistema educacional brasileiro, estabelecendo a organização dos níveis, das modalidades de ensino. Então, nós temos, primeiro, uma modalidade chamada educação infantil. Nos últimos tempos, as crianças entram mais cedo na escola. Eu acho que na minha época entrava com 7 anos. Hoje, com 4, 3 anos, já entra na creche ou na pré-escola. Cada vez mais cedo. Depois, o aluno ele sai da educação infantil, ele migra para o ensino fundamental, educação fundamental, que são os anos iniciais, tá? Do 1º ao 5º ano, e os anos finais, que são do 6º ao 9º ano. Isso é o que nós chamamos de educação fundamental. Na minha época era chamado de 1º grau. E na minha época não era do 1º ao 9º ano. Era da 1ª série à 8ª série. Talvez na sua época também, né? Nós não fizemos o 9º ano, nós fizemos a 8ª série. Então esse é o ensino fundamental de hoje. Do 1º ao 5º ano, anos iniciais, e do 6º ao 9º ano, que são os anos finais. Educação 1 e educação 2. Depois o aluno vai migrar para o ensino médio, que são aqueles 3 anos que nós chamávamos antigamente de colegial. Não sei quem pegou essa época aí. Também não precisa falar, né? Senão você vai denunciar a idade. Ah, eu peguei essa época do colegial. Não fala não, senão você denuncia a idade. É o 1º, o 2º e o 3º ano. É o ensino médio. E aí o aluno consegue concluir aí o que uma boa parte dos brasileiros tem hoje, que é o ensino médio. Infelizmente, a maioria para por aqui, tá? A grande maioria não consegue se matricular numa faculdade, numa universidade. E aí nós, que somos os privilegiados,
eu me coloco assim como um privilegiado, migramos para a educação superior. Na educação superior, nós temos as graduações, que podem ser licenciatura, bacharelado ou tecnólogo. Geralmente o tecnólogo ele é mais rápido, ele é só 2 anos e meio, ele não precisa ser cursos aí de 4, 5, 6 anos. A licenciatura é para quem quer ser professor, a pedagogia, por exemplo, é licenciatura, a história, por exemplo, é licenciatura, a filosofia também é licenciatura, para quem quer lecionar. E o bacharel é aquele profissional que é um pesquisador. Teologia é um bacharel. O direito é um bacharel. Então tem essas 3 modalidades aí de graduações. A partir da graduação, você está apto a fazer uma pós, que é uma especialização, ou um mestrado, ou um doutorado. Quando falamos em especialização, que é o nosso caso aqui da docência no ensino superior e do eixo comum de educação, nós chamamos de pós-graduação lato sensu. Toda vez que você vê uma pós lato sensu, é uma especialização. Mas também nós temos uma especialização chamada stricto sensu, que é o caso do mestrado e é o caso do doutorado. O mestrado são 2 anos, o doutorado também são 2 anos. Nós estamos quase fechando uma parceria para ter um mestrado reconhecido pelo MEC. Existem outros mestrados aí que são mestrados livres. Eu não aconselho, porque você vai ter o conhecimento, mas não vai ter o documento lá no seu currículo. Mestrado livre, ele não vale como stricto sensu. Já o mestrado reconhecido pelo MEC, sim. Então, são 2 anos de mestrado reconhecido, stricto sensu, e mais 2 anos para o doutorado, e isso vai dar um gás muito grande para o seu currículo. Mas aqueles que conseguem cursar o mestrado são menos de 2% da população brasileira. E aqueles que conseguem cursar o doutorado é menos de 1%. Então são privilegiados demais. Vamos falar da área de formação e atuação do docente. Como é que eu atuo, como é que eu me formo e como é que eu vou formar outros. Porque o professor é a profissão que forma todas as profissões. Se eu não me engano, lá na China ou no Japão, a única pessoa que o imperador se curva é o professor. A única pessoa que tem honras para o imperador se curvar é o professor. Porque o professor, ele é aquele que forma todas as profissões. Na lei número 11.301 de 2006, define as funções do magistério como aquelas exercidas por professores e especialistas em educação, no desempenho de atividades educativas na educação básica. Então nós temos, a partir da lei 11.301, os grupos de licenciatura, de bacharelado, de tecnólogos e de pedagogia. A licenciatura permite a você ministrar aulas na educação básica, de matérias do cunho pedagógico, cursos com duração entre 4 e 6 anos. Então você vai estar apto
para você ministrar aulas em qualquer escola de educação básica. Temos também o bacharelado. Esse estuda-se um pouco sobre dentro da área escolhida, permite atuar em diversas áreas. Esses cursos de bacharelado têm duração entre 4 e 6 anos. Então, ali você, como bacharel, vai ser um bacharel em Direito, vai ser um advogado, um bacharel em Teologia vai ser um pesquisador, vai ser um teólogo, vai ser um escritor de livros, vai ser um pastor reconhecido. Teologia trabalha aí dentro desse nicho. O tecnólogo já é uma graduação mais curtinha, de 2 a 3 anos, possibilita você atuar apenas na área específica. O objeto de estudo ele é bastante específico e a duração do curso é bastante reduzida. Então tem o tecnólogo de estética. A pessoa vai ser esteticista. Ela não pode ser dentista, porque ela não fez odontologia. Ela só vai atuar na área dela, esteticista. E tem a pedagogia, que nos habilita para a educação infantil, os anos fundamentais do ensino fundamental, a gestão escolar, isso é uma boa, a orientação escolar também é uma boa, e as funções pedagógicas organizacionais da escola. Se eu pudesse, eu sei que eu, de repente, não tenha essa influência, mas se eu tivesse essa influência, eu aconselharia todo mundo que não tem pedagogia fazer uma graduação ou uma segunda graduação, um R2 em pedagogia. Quando você faz um R2 ou uma segunda graduação, você não vai precisar estudar 4 anos, você vai estudar 1 ano e meio, no máximo. E você vai ter sua habilitação para fazer orientações pedagógicas, fazer toda a parte pedagógica do seu grupo, da sua comunidade, da sua escola, e também assinar, para algumas escolas, porque todas as escolas precisam de um pedagogo. Então são as divisões que nós fizemos aqui. Tem o rodapé que diz que a Lei das Diretrizes e Bases da Educação reconhece os profissionais da educação básica, professores habilitados em nível médio ou superior, trabalhadores em educação com diploma de pedagogia, profissionais com notório saber profissionais, graduados com a complementação pedagógica. Hoje, nós estamos numa crise tão grande, mas tão grande, de professores, que o Brasil está incentivando pessoas que queiram cursar licenciatura ou pedagogia. Tem um incentivo monetário em dinheiro que o governo está dando, porque existe uma crise de professores. Se abrem concursos e ainda não supre a necessidade de novos educadores. Valorização dos profissionais da educação. No Brasil, esse grupo é muito mal remunerado. Esse grupo não é muito valorizado, não. Porque ele vai ter que trabalhar 40 horas semanais no particular, mais 40 horas semanais no público, para poder ter um salário aí de 4, 5 mil por mês. Porque se ele só der aulas em um período, ele não vai conseguir esse piso. O artigo 66 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação assegura a valorização dos professores através desses mecanismos. Primeiro, ingresso por concursos, exclusivamente para concursos públicos e provas de título. E a cada pós-graduação que você faz, você, num critério de desempate,
ganha 150 posições no ranking de provas e títulos. É uma boa ter várias pós-graduações. Aperfeiçoamento continuado, formação profissional continuada, inclusive com licenciatura, periódico remunerado. Então, o governo tem programas aí para te remunerar, para você aperfeiçoar. Piso salarial, garantia de piso salarial profissional, que a classe vive lutando para melhorar. E isso vai ser uma luta até o dia que a nossa politicagem lá de Brasília consiga valorizar esses profissionais. Progressão funcional, baseada na titulação ou habilitação e na avaliação do desempenho. Então, é um programa aí para que a pessoa possa crescer na carreira. Ela vai estudando, ela vai se aperfeiçoando, ela vai participando de congressos, ela recebe o título de mestre, de doutor, há um progresso, há um plano de carreira. Tem um plano de carreira ali, a pessoa vai ganhar melhor. Se a hora-aula dele como especialista era R$18, obviamente não vai ser mais R$18 a hora-aula para quem é um mestre, para quem é um doutor. A hora-aula vai subir. Períodos de estudo, que é aquele tempo reservado para você estudar, mesmo sendo professor, planejar a aula. Todo mundo tem que planejar. Eu só tenho esse conteúdo aqui para dar para vocês porque eu sentei e fiz o dever de casa. Preparar as avaliações, incluído na carga de trabalho, né? É isso aqui que é triste. Por quê? Porque você ganha R$18 a hora-aula, por exemplo. Mas esse período de planejamento, de avaliação e de estudo, você não está ganhando nada. Você não está lá na escola propriamente falando, propriamente ministrando. Então, o professor ele trabalha muito mais do que ele é remunerado. A necessária relação entre teoria e prática, ela é feita em serviço. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ficar bom. Na educação continuada, garantindo formação local de trabalho ou em instituições de educação básica e superior. Então, o professor ele não fica desempregado, mas ele precisa construir aí, de fato, uma corrente, um network, né? Essa palavra está muito na moda, network. Ele precisa construir um network aí para ele entrar nos melhores institutos, nas melhores escolas. Quando falamos em diversidade curricular, aqui nós temos um desafio pedagógico, turma. Por quê? Porque o currículo, ele é o documento que expressa as diretrizes teóricas e também práticas que vão ser desenvolvidas na escola. Esse currículo, ele reflete as intenções, os objetivos, a metodologia que cada sistema escolar ele vai utilizar. Eu, por exemplo, já trabalhei em cursos que não eram apostilados. Eram cursos onde a minha aula tinha que ser toda reflexiva, sem nenhuma apostila na mão. É bom ou ruim? Depende do perfil do aluno. Tem aluno que não quer apostila, que prefere não estudar pela apostila. Agora, tem alunos que necessitam, sim, ter um material didático nas mãos. Então, depende muito do perfil do aluno. De repente, o Robson goste de estudar com apostila, com material didático. Já o Xavier, não. Depende de vocês, depende do perfil de cada aluno. Xavier levantou a mão, eu vou dar a palavra para ele. Pode falar, Xavier, abre o microfone. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Diogo?
Diogo entrou e saiu, tá tímido, tá tímido. O que eu observo, pastor, é o seguinte, realmente, às vezes eu vou ministrar determinados cursos em empresas e eu tenho observado exatamente isso aí. Às vezes a empresa tem um sistema bem avançado, tem sala de aula apropriada, com estrutura, tem data show. Aí, às vezes, eu levo o pendrive, né? Eu vou, por exemplo, ministrar um curso sobre estatística de acidente. E aí eu entrego lá para o rapaz lá do computador e ele começa, né? Ele começa a colocar lá no data show. E eu começo a explicar. Eu tenho observado, tá? Eu tenho observado que a pessoa explicando, né, para ele, né, explicando e mostrando, ou seja, ele está lendo e está vendo também ao mesmo tempo. Eu tenho observado no passar do tempo que esse tipo de método sai na frente da apostila. Inclusive, o cara está vendo lá, né, lá a estatística de acidente e que naquele local houve um acidente que não era para acontecer. Tá? Eu começo a explicar e ele começa a perguntar. Só que no final de tudo isso aí, e aí às vezes tem uma turma às vezes de 15, 20, 30 empregados, e no final por exemplo, da palestra, eu faço uma pergunta. Pessoal, eu vou escolher alguém aqui, tá? Para fazer um resumo de tudo aquilo que eu falei. E a minha surpresa é que todos querem fazer o resumo. E aí eu pergunto, o que vocês acham? O que vocês acharam desse método que lá no computador, vocês vendo, eu explicando? Aí eles falam assim, Xavier, esse método é muito bom. Eu aprendo mais do que realmente na apostila. Porque na apostila, eu leio, eu não consigo entender. Ou seja, me dá bloqueio toda hora. Mas quando joga lá no Data Show, e que eu tenho dúvida, mas essa dúvida é tirada na hora, eu consigo assimilar melhor. Eu fico aí, puxa vida, graças a Deus que o pessoal realmente entendeu a mensagem. E às vezes, pastor, são palestras de 40, uma hora mais ou menos. Eu percebo que eles ficam em cima, entendeu? Fica numa expectativa muito grande. E o resultado? Positivo. Muito bom. Ótimo, ótimo. Então é isso. A gente precisa entender o sistema de ensino de cada universidade, de cada lugar e dosar da melhor maneira as nossas aulas para que todos tenham esse conhecimento avançado. Alguns são auditivos, outros são mais escrita, cada um aprende de uma forma, cada um aprende num tempo. A charge ao lado ilustra uma crítica importante. Nós não podemos tratar todos os alunos de forma idêntica, ignorando as particularidades. Para sermos verdadeiramente democráticos, temos de trabalhar de maneira diferente com os nossos alunos, pois eles são seres ímpares. Olha o que o professor está falando aí na charge. Vamos fazer uma prova justa, hein? A única tarefa de vocês é subir na árvore. Só que tem ali gato, que tem mais facilidade de subir na árvore. Só que tem cachorro, que não tem facilidade de subir na árvore. Tem outros tipos de animais que vão até voando. Gente, não existe igualdade aqui. Como também não existe igualdade na sua sala de aula. Quando falamos em equidade, nós falamos em possibilitar alternativas para que aquele que não vai tão rápido, para que aquele que não tenha tanta habilidade assim, também possa exercer, também possa participar, também possa pertencer a um grupo e também, em alguns casos, a gente tem que relevar as dificuldades de cada um.
O currículo formal, estabelecido pelo sistema oficial das diretrizes curriculares, dos objetivos, dos conteúdos, inclui o Plano Nacional e também o BNCC. O currículo real vai expressar o que deve acontecer nas escolas, relacionando como projeto político pedagógico, PPP. Toda escola tem um PPP. E o plano de ensino. Mas existe um currículo oculto, que é o que realmente acontece dentro da sala de aula. É além do planejado. É o que representa efetivamente o que foi ensinado, o que foi aprendido. Dentro do currículo oculto, o que vai valer é o que eu ensinei. A apostila pode ter 400 páginas, mas se não der tempo de eu trabalhar com vocês as 400 páginas, o currículo oculto diz que as 50 páginas que eu trabalhei é o que eu devo cobrar, até mesmo em prova, até mesmo em trabalhos. Vamos falar agora sobre construir uma escola democrática e inclusiva. A diversidade curricular pressupõe que sejam consideradas as diferentes formas de aprender, principalmente para aqueles que apresentam diferenças físicas, nem todo mundo é igual fisicamente, psicológicas, nem todo mundo tem a mesma psique, e culturais, entre outras diferenças, garantindo o acesso irrestrito aos saberes. Em primeiro lugar, nós temos a reflexão coletiva. Pais, professores, alunos, gestores da escola e outros envolvidos devem se reunir periodicamente para se redefinir os objetivos, redefinir as metas, redefinir as opções das propostas pelo currículo. Por isso que periodicamente a gente faz o conselho de classe e também os gestores fazem uma atualização da grade curricular. Às vezes o aluno não entende, poxa, mas eu estou cursando aqui essas matérias, mas agora mudou de nome, agora é uma outra matéria, porque foi uma substituição na sua grade, para que você possa ter uma formação mais atual, mais adequada. Número 2 é uma prática diversificada. Pensar em atividades abertas, diversificadas, que possam ser abordadas por diferentes níveis de compreensão, de execução pelos alunos. A minha prática ela tem que ser diferente a cada dia. Ela não pode ser a mesma aula, a mesma retórica, a mesma narrativa. Tem dias que você tem que dizer para a turma, ó, a gente não vai ter aula aqui na sala não, vamos lá para a biblioteca. Tem dias que você vai dizer assim, ó, vamos fazer uma visita no museu. Ó, a gente vai ver um filme no cinema. Diversificar a prática. Número 3, valorização cultural. Fazer uso das relações socioculturais. Valorizar as diferentes culturas que o nosso país contempla. É tão legal quando a gente vai dar aula num lugar diferente, por exemplo, em uma tribo indígena, que a gente aprende um montão de coisa que o homem branco não sabe. Somos ignorantes. E aí a gente vai valorizar a cultura lá da onde nós estamos dando aula. E o último ponto é o combate à intolerância, né? Que isso nem precisaria falar, mas toda vez nós precisamos bater nessa tecla, porque parece que os intolerantes não assistiram essa aula. Transformar a escola em um espaço democrático, um espaço de emancipação para combater a intolerância, turma. Ah, mas ele é negro, mas é ser humano igual eu. Ah, mas ele é bissexual, é ser humano igual eu. Ah, mas ela mora com outra mulher, mas é ser humano igual eu. Ah, mas ele é deficiente, é cadeirante, é ser humano como nós.
A gente tem que quebrar essas barreiras de intolerância e nos acharmos melhores do que alguém. Todo mundo é igual. Não há diferença. Lembre-se, o ato de educar tem como finalidade instigar o desenvolvimento e não a submissão de uns sobre os outros. A escola é uma entidade com um fim em si mesma. Ela é formadora de cidadãos. Qual é o exercício da cidadania? Direitos e deveres. O meu direito termina onde começa o seu. O seu direito termina onde começa o meu. Todo mundo se respeitar. Nos currículos, lá no rodapé, de cada escola devem expressar as posições de seus atores diante da diversidade. Não há neutralidade nesse documento. Deve haver intenções claras e coletivamente tomadas que considerem as características socioculturais próprias de cada indivíduo, expressando no currículo as diferenças e os modos de trabalhar com elas harmonicamente. Não tem nada mais legal do que você poder trabalhar com uma turma plural, uma turma que nem todo mundo pensa igual a você, uma turma que tem riquezas culturais, visões diversas. Isso aí é enriquecedor para cada um de nós. A gente vai falar agora da educação de jovens e adultos, que nada mais é do que um resgate de direito. Por que que as pessoas hoje, século XXI, elas optam pelo EJA, pela educação de jovens e adultos, antigo supletivo? Porque elas deixaram o tempo passar, não remiram o tempo, e o tempo passa para todo mundo. Se você ficar parado, o tempo vai passar da mesma maneira. Se você usar esses meses, esses anos, para agregar no seu currículo, com certeza você vai remir o tempo, vai ganhar tempo. 1 ano e meio, 2 anos passam para todo mundo. Quem não fez nada, quem desistiu, ficou. E você está avançando, você está progredindo. Você ama o conhecimento, você ama a filosofia, você ama a educação. Então, a educação dos jovens, a educação dos adultos, é para essa gama de pessoas que, infelizmente, perderam as oportunidades lá atrás por um motivo ou por outro. Alguns tiveram que trabalhar muito cedo e agora vão remir o tempo perdido. O EJA, ou a EJA, né? A Educação de Jovens e Adultos, como espaço de reparação histórica. A educação de jovens e adultos é a modalidade que transcende o ensino formal. Ela representa uma reconstrução de trajetórias interrompidas, representa o resgate de direitos negados e a valorização de saberes populares. Muitos estudantes da EJA carregam histórias de exclusão escolar, trabalho precoce, migração forçada, o aluno que teve que mudar de cidade, de país, ou discriminação social. A escola não é um lugar de aprender letras e números. A escola é um lugar onde a gente reaprende a sonhar, e esse é um relato de uma aluna da EJA de 58 anos. É uma aluna bem mais velha que eu, né? Eu ainda não cheguei na casa dos 50. Mas é uma história para mim de superação.
de uma pessoa voltar para o ambiente escolar com 50 e poucos anos, quase 60, é uma história de superação. Tem muita gente que diria, não, agora eu tô velho, agora eu vou preparar só para a morte. Tem muita coisa ainda para a gente aprender, para a gente viver. Existe uma diversidade geracional e uma interseccionalidade. Interseccionalidade. O que é isso? Que palavrão é esse? A sala de aula da educação de jovens e adultos, a EJA, é marcada pela pluralidade de idades. Pluralidade de idades. Tem jovem ali de 22 anos que parou de estudar e tem adultos ali de 58, como o relato dessa aluna. Culturas plurais, gêneros plurais, experiências de vida plurais, até algumas marcas. É comum encontrar mulheres que abandonaram os estudos para cuidar dos filhos, muita mãe fez isso. Homens que trabalharam desde a sua infância e agora buscam certificação, trabalharam muito cedo para manter a casa e não se qualificaram. Pessoas trans, travestis, que enfrentam a exclusão escolar, nunca foram aceitos na educação formal, e a migração de refugiados em busca de inserção social. É o caso dos haitianos, é o caso dos venezuelanos que estão aqui no Brasil, como também outras etnias. Essa diversidade exige práticas pedagógicas flexíveis no tocante a currículo, contexto, grade de horários e também uma escuta ativa. Então é uma turma que ficou muito tempo parada, é uma turma que precisa ser acolhida, é uma turma que precisa de paciência e é uma turma que precisa de um ensino flexível. As escolas estaduais hoje oferecem o EJA gratuitamente. É só você procurar na sua região aí, para algum amigo, para algum parente que queira voltar a estudar, e de maneira gratuita as escolas elas oferecem o EJA. Quem quer ganhar tempo, obviamente faz com a gente no Instituto Fastef. Nós também temos o EJA, que o aluno consegue ganhar tempo e se formar brevemente. Currículo vivo. Saberes que vêm da vida. Na EJA, na educação de jovens e adultos, o currículo ele não pode ser engessado. Ele deve dialogar, primeiro, com os saberes do cotidiano. A culinária, porque tem muita mãe. A agricultura, porque tem muita gente da roça. A mecânica, porque tem muito chefe de família. Também a costura, dentre outros saberes da experiência da vida, do cotidiano da vida. Já dizia alguém que a melhor escola que existe é a escola da vida. Então existem sim esses saberes na educação de jovens e adultos. Memórias e narrativas. História de vida como fonte de aprendizagem, como fonte de superação, turma. Tem muito aluno do EJA que só a história dele daria uma novela, daria um enredo. Então é uma superação, é uma história que transpõe aí limites. Temas geradores: saúde, trabalho, moradia, direitos civis. São temas geradores, temas aí que podem impulsionar o EJA.
A alfabetização, por exemplo, pode partir de palavras significativas para o grupo. Feira, porque eles estão na alfabetização muito familiarizados com as frutas, com as verduras. Ônibus, o nome dos netos, o nome dos remédios que eles tomam. Tudo isso pode ser usado como elemento para alfabetizar. E a metodologia para a alfabetização de adultos, ela é diferente da alfabetização de crianças. Não adianta eu querer usar os mesmos métodos que eu uso com os pequenos para alfabetizar adulto, porque o adulto ele aprende de uma outra forma. A alfabetização como um ato político, inspirada por Paulo Freire, a educação de jovens e adultos, o antigo supletivo, entende a alfabetização como um ato de libertação. Não se trata apenas de decodificar as letras, mas de compreender o mundo, de transformar o mundo. A leitura do mundo precede a leitura de palavras. Quem disse isso foi Paulo Freire, o patrono da educação. A pedagogia freiriana propõe um diálogo horizontal entre o educador e o educando, professor e o aluno, o docente e o discente, a problematização da realidade, e na nossa realidade o que não falta são problemas para a gente acabar problematizando-os, e a valorização da cultura local. Se é uma cultura rural, valorize as coisas do campo. Se é uma cultura de cidade grande, valorize a cultura da cidade grande. Se é uma cultura de cidade pequena, interior, valorize o folclore, valorize as festas. Tudo isso são propostas pedagógicas inclusivas para essa turma que voltou a estudar depois de algum tempo. Projetos intergeracionais, troca de saberes entre jovens e idosos. Os jovens têm uma coisa que os idosos não têm: a prática da tecnologia. Eles são nativos, os idosos não. O uso de tecnologias acessíveis, celulares, podcasts, vídeos curtos, tudo isso é uma troca, tá? Se o idoso não tem facilidade, os mais jovens vão mostrando o caminho. Avaliação formativa, baseada em processos e não em notas, porque, na verdade, a nota não quer dizer muito. Não é porque o aluno tirou 8 que ele não é nota 10. Não é porque o aluno tirou 10 que ele é o alecrim dourado. A nota não quer dizer muito. O que mais interessa é o processo e aquilo que nós armazenamos, aprendemos. Flexibilidade de horários para atender justamente essa classe de trabalhadores que às vezes sai 6, 6h30, 7 da noite do trabalho, e as mães solo que durante o dia não tem com quem deixar a criança, e aí elas precisam ser rendidas pela tia, pela mãe, pela vizinha, por alguém que vai ficar com a criança, para ela poder então começar a sua jornada de estudos. Então, são aspectos importantes. Qual é o papel da escola como espaço de acolhimento? A escola tem um papel importante como agente de acolhimento. A escola deve ser um território de afeto, de respeito, de pertencimento. E para que seja um lugar de afeto, de respeito, de pertencimento, nós temos algumas inclusões aqui embaixo. Acolher identidades plurais sem julgamento,
O que essa moça tá fazendo aqui com 58 anos? O que essa véia... Ai, que pergunta idiota, todo mundo sabe isso. Todo mundo que não parou de estudar. Aqueles que pararam de estudar podem não saber. Então nós temos que acolher as identidades sem julgar. Criar ambientes seguros para o erro e a dúvida. Não existe pergunta idiota, não existe dúvida que não seja pertinente. Todo mundo está ali para aprender. Celebrar as conquistas, por menores que sejam. Vamos dizer que a pessoa está sendo alfabetizada, já adulta, e ela conseguiu pela primeira vez escrever mamão. Gente, é para a turma aplaudir de pé uma senhora de 58 anos que conseguiu escrever mamão. Daqui a pouco ela está escrevendo um livro. Por menor que seja as conquistas, é uma superação, principalmente para os mais velhos. É uma superação. Então nós temos que celebrar. Uma outra área, um outro grupo que a gente precisa falar dentro da diversidade nessa formação docente é o grupo da educação especial. É o grupo da educação inclusiva. É o grupo que vai além da integração. Quem são eles? Superdotados, TDA, TDAH, TOD, autistas, Downs. Esse grupo, eles precisam também de uma atenção redobrada. A gente precisa incluir cada um deles nesse bojo escolar. Inclusão não é integração. Porque às vezes eu acho que eu estou interagindo, que eu estou integrando. Não. Inclusão é diferente de integrar, é diferente de interagir. A educação inclusiva vai além da simples presença física de estudantes com deficiência na escola regular. A escola ela é obrigada a aceitar o aluno pela lei, aí ela coloca o aluno numa classe que não tem nenhum psicopedagogo e o aluno fica lá sentado de corpo presente sem entender nada. Ele foi, na verdade, integrado, mas ele não foi incluído. É necessário uma adaptação curricular para ele, uma metodologia diferenciada para ele, uma formação docente continuada, que é o nosso caso aqui. A psicopedagogia, por exemplo, é uma ótima pós, e uma mudança de cultura institucional. Enquanto não mexermos com o PPP, projeto político pedagógico, enquanto não tivermos políticas escolares para incluir essa gama, e hoje nós temos um grupo escolar de pessoas especiais muito grande, não estaremos incluindo, não estaremos fazendo uma boa inclusão. Pode haver até uma integração, mas inclusão não. Ou vice-versa, pode até haver uma inclusão, mas não uma integração. Enquanto a integração pressupõe que o aluno se adapte ao sistema, a inclusão transforma o sistema para acolher o aluno. Tá vendo como são vias de mão dupla? A integração proporciona que o aluno se adapte. A inclusão não. A inclusão transforma o sistema para acolher esse aluno. A integração, o aluno se vira com esse sistema. Mas a inclusão transforma o sistema para receber esse aluno. Não é o aluno que deve se encaixar na escola.
É a escola que deve se moldar ao aluno. Isso é o princípio de inclusão. Porque falamos muito em integrar, mas não falamos tanto em incluir. Existe um princípio da escola que precisa ser totalmente adaptada. Totalmente uma escola inclusiva para essa nova realidade dos alunos. Quem são os sujeitos da educação especial? São pessoas com deficiências físicas ou pessoas com deficiências intelectuais ou visuais ou auditivas ou múltiplas. Então, nem sempre a deficiência é física. Às vezes, a deficiência não é vista. Ela é intelectual. Pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, por exemplo, o autismo. Pessoas que têm altas habilidades e superdotação. Ah, professor, mas isso aí não é bom, não? É um gênio, mas faz mal para ele essas autohabilidades, essa superdotação, porque a própria turma não consegue acompanhar. Ele parece que está à frente 3, 4 anos da turma. Ele é muito avançado no seu tempo. E aí causa, em alguns casos, até depressão. Eu conheço alunos que ficaram depressivos pela sua superdotação ou pelas suas altas habilidades. Cada sujeito tem necessidades específicas, mas todos compartilham o direito à educação de qualidade. A escola tem que lutar por isso, com dignidade e com respeito, seja quem for. Ah, mas é autista, respeito. TDA, TDAH, respeito. TOD, respeito. Síndrome de Down, respeito. Superdotado, altas habilidades, respeito. Precisamos respeitá-los. Precisamos acolhê-los. Precisamos amá-los. Barreiras atitudinais, arquitetônicas e pedagógicas. Você acha que para uma pessoa especial estudar é fácil? Claro que não. Tem barreiras de atitudes arquitetônicas e pedagógicas. A exclusão não só se dá apenas pela falta de rampa de acesso ou de intérprete de Libras. Ela se manifesta também em atitudes capacitistas, subestimar a capacidade do aluno. Ah, esse aí é um bobalhão, esse aí não entende nada. Eu estou falando aqui, ele não está nem prestando atenção. Engana-se você. Às vezes ele não está olhando para você, mas ele está captando a sua maneira. Não subestime o aluno. Tem pessoas com problemas físicos ou problemas intelectuais que são inteligentíssimas. Currículos inflexíveis, que ignoram o ritmo e os estilos de aprendizagem. O nosso currículo na educação especial tem que ser flexível, turma. Tem que abarcar aí uma flexibilidade para essa turma que não tem o mesmo ritmo. Ambientes hostis, que não promovem o pertencimento. Se existe uma coisa que o ser humano deseja, ainda que seja um desejo inconsciente, é o senso do pertencimento. Todos nós queremos pertencer a um grupo. Essa semana eu estava conversando com uma aluna da nossa turma que entrou faz 2 meses na nossa turma, na turma de vocês, uma nova aluna. E aí, a gente conversando com ela, ela disse,
A primeira vez que eu cheguei, eu me senti um pouco um peixe fora d'água, porque eu não conhecia ninguém. E realmente, quando a gente chega numa nova turma, a gente não conhece os amigos, a gente se sente meio deslocado. Aí ela falou agora, na última aula pra gente, a segunda aula que ela foi, poxa, mas a turma me recebeu tão bem que agora eu tô me sentindo melhor. Agora eu tô me sentindo em casa. Então, que bom que nas nossas aulas presenciais o ambiente ele não é hostil. Que a gente consiga agregar até os novos alunos que estão chegando. A superação dessas barreiras exige um compromisso coletivo, meu, do Diogo, do Xavier, do Robson, de comunidade escolar. Faz parte. Todo mundo aí ajudar, todo mundo está integrado nessa educação chamada inclusiva, para que a gente possa receber aqueles que são diferentes de nós. Recursos estratégicos para essa inclusão. Primeiro, tecnologia assistivas. Leitores de tela, que é o DataShow, pranchas de comunicação, software adaptado. Então, tudo isso as escolas inclusivas podem colocar como tecnologia. Sala de recursos multifuncionais. É um apoio especializado complementar. Uma sala de recursos é uma sala sensorial, aonde esse aluno vai se sentir até melhor. As igrejas estão fazendo hoje salas de recurso. Adaptação de materiais, textos em braille, em libras, pictogramas. A inclusão não é um fator, a inclusão é uma obrigação legal e ética. É ético a gente colocar, a escola, né? Já é um dever da escola. O braille, a libras, o pictograma, que são figuras. Avaliação diferencial. A avaliação ela não pode ser igual a de um aluno, entre aspas, normal. A avaliação tem que ser diferenciada, baseada no progresso do aluno, baseada com aquilo que o aluno tem recebido e o seu desenvolvimento, que nem sempre vai ser o mesmo de um aluno funcional. O papel do professor mediador nessa inclusão. Qual é o meu papel? Qual é o seu papel como professor? O professor é um agente transformador da inclusão. Para isso, ele precisa reconhecer os limites da formação especial e buscar a capacitação contínua. Não dá para só fazer o magistério. Tem que fazer também uma pós-graduação, principalmente quem vai trabalhar aí com educação especial tem que fazer psicopedagogia, trabalhar em parceria com profissionais da saúde e da assistência, psicólogos, psicopedagogos, tem que haver uma parceria da nossa parte, planejar aulas com diferenciação de pedagogia sem perder o foco no coletivo. Se você tem alunos que não são especiais, mas na sua turma existe 1, 2, 3 que são especiais, você vai ter que adaptar esse currículo tanto para os especiais, mas não perdendo o foco daqueles que são alunos ali do ensino normal. Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar possibilidades para a sua produção. Uma frase muito feliz do Paulo Freire, que eu gosto muito, porque ensinar não é despejar conteúdo. Ensinar é a gente poder distribuir esses conteúdos e criar possibilidades de mudança de vida. Esse é o nosso objetivo.
A escola, como um espaço de pertencimento, ela celebra as diferenças como potência, porque o aluno tendo tanta dificuldade, ele está ali, isso é motivo de festa. Ela promove convivência respeitosa entre todos os alunos. Tem que haver o respeito, tem que haver o amor. E a valorização da autonomia e protagonismo dos estudantes com a deficiência. A gente vai valorizar cada colega nosso, independente da sua deficiência. Mais do que acessível, a escola tem que ser acolhedora. Esse aluno especial, ele tem que pedir para a mãe, mãe, vamos à escola? Eu quero ir para a escola hoje. Ele tem que pedir para ir para a escola. Ele não tem que ficar tímido ou sofrer bullying ali. Então, o papel dos educadores é fazer a escola um lugar mais acessível, é fazer da escola um lugar mais acolhedor. Alguma dúvida? Doutor Xavier, doutor Diogo, doutor Robson? Então tá tranquilo, hein? Tá tranquilo. Vamos falar agora, já que vocês não têm dúvidas, da educação no campo indígena. Os saberes tradicionais e as resistências. A cultura indígena, ela é totalmente diferente da nossa cultura. Existem tribos, por exemplo, que se uma criança nascer com algum defeito, com alguma deficiência, as mães, elas são obrigadas a enterrar o filho vivo, recém-nascido. Mas é uma cultura deles. São todas as tribos que são assim? Claro que não. É uma minoria. Mas existe toda uma cultura indígena que é diferente da chamada cultura do homem branco, né? Se bem que eu não sou tão branco não, tá? Eu passei do meio-dia. Mas tem uma diferença da cultura dos povos da cidade e dos povos indígenas. E a educação precisa quebrar essas barreiras e essas resistências. O território como um espaço educativo, a educação no campo indígena, ela não se limita à geografia. Ela é profundamente ligada à identidade, cultura, espiritualidade, porque o índio tem a sua espiritualidade, e os modos de vida, como ele vive. O território onde eles habitam, o seu habitat, é um lugar de produção de saberes ancestrais, uma cultura que passa de pai para filho, lá do pajé para todos os mais novos. Um espaço de resistência contra os apagamentos históricos. Às vezes o homem branco chega lá para educar e não considera a história indígena, os antepassados. Nós não podemos apagar essa cultura tão rica. O ambiente de aprendizagem que integra com a natureza, com o trabalho, com a comunidade, com a terra, com a agricultura, com os saberes da medicina, que eles têm toda uma técnica lá de botânica, de ervas. São saberes que a gente não tem. Índio toma remédio? Difícil. Porque tudo que eles precisam está lá na natureza. Eles fazem as suas misturas, eles fazem lá os seus chás e eles resolvem uma boa parte da sua saúde. A terra ensina, o rio ensina, o tempo da colheita é também o tempo de aprender. Isso é uma frase de um educador quilombola. Então a terra vai ensinar, a natureza vai ensinar, as águas do rio vão ensinar, a colheita vai ensinar, a estiagem vai ensinar. Tudo é um ensinamento prático.
É muito legal quando você tem contato com uma outra cultura diferente da nossa e poder levar informação para eles também é uma prática muito recompensadora e valiosa. A educação contextualizada, o currículo que nasce da vida, da prática, da natureza, do imanentismo. A educação nesses contextos exige currículos que dialoguem com a realidade local. A gente precisa respeitar a realidade deles. Ciclos agrícolas, rituais comunitários. Não tem como riscar isso. Línguas indígenas e saberes orais. A gente pode até ensinar o português, mas também as línguas originais, o tupi, o guarani e tantas outras. Práticas de cura, alimentação e espiritualidade. Tudo isso faz parte do bojo do currículo que nasce da vida indígena. Tem um amigo meu que foi fazer missões lá no Oiapoque. E na hora do almoço, a equipe dele gostou tanto da comida, lá que as índias fizeram lá, os índios, e eles foram até um indígena e disse assim: olha, a gente gostou tanto da comida que a gente queria repetir. Podemos repetir? Tem mais um prato? Aí uma das pessoas que estavam organizando lá o almoço disse assim: tem, vocês não são da tribo, vocês são visitantes, vocês podem sim repetir, mas escolhe ali uma criança que não vai comer hoje. É uma cultura deles, é um prato por pessoa. E se a pessoa gostar e quiser repetir, uma daquelas crianças que almoçam depois dos adultos vão ficar com fome. Você vai comer um prato de alguém que é uma criança. E aí a equipe viu que ia tirar da boca das criancinhas, falou: não, pelo amor de Deus. Respeitou a cultura deles, que é diferente da nossa. Na nossa cultura, na hora do almoço, você vai na panela, tira um pouquinho. Se ficar com fome ainda, você vai na panela de novo e tira mais. Você repete. Na cultura deles, não. É um prato por pessoa. Então temos que levar em conta essas práticas de alimentação, de espiritualidade, de cura. A escola não pode ser uma extensão da cidade, porque não é. Ela deve ser a expressão da comunidade, nesse caso a comunidade indígena. A escola não é uma extensão da cidade grande. Eu não tenho que transformar os indígenas em homens brancos. A escola nada mais é do que um lugar para que a gente possa agregar, para que a gente possa construir saberes. É uma extensão. Vamos falar agora sobre o protagonismo das comunidades indígenas. A construção da educação no campo indígena deve ser feita com e não para as comunidades. Não é com a comunidade, é para a comunidade. Ou melhor, o inverso, né? Troquei aqui. Ela tem que ser feita com a comunidade, em parceria, e não para a comunidade. Eu vou ali só servir vocês, não. Eu vou ali também aprender com vocês. Eu estou junto, eu estou com. E isso vai incluir a participação ativa na elaboração do projeto político-pedagógico, PPP. A elaboração política do projeto político e pedagógico. Formação de professores oriundos da própria comunidade. A comunidade, ela precisa formar professores também, porque nada melhor do que professor que entende aquela cultura. A valorização dos mestres da cultura local como educadores. Valoriza
cada um dos indígenas aí que receberam o chamado, receberam o sacerdócio da educação. A escola indígena não é bilíngue, ela é intercultural, ela é comunitária, ela é autônoma. Quem disse isso foi uma liderança guarani. Porque tem hora que eu penso que a escola é bilíngue. Não é. É intercultural, é comunitária, é autônoma. Tem que haver um respeito das culturas locais. Quais são os desafios enfrentados na educação indígena ou educação de outros povos? A falta de infraestrutura adequada, às vezes não tem energia, às vezes não tem internet, muitas vezes não tem transporte apropriado. Tem que se pegar um barco lá e entrar rio adentro 8 horas. Então são dificuldades de infraestrutura. Currículos urbanos impostos, sem diálogo, sem interdisciplinaridade com a cultura indígena, discriminação e invisibilização dos saberes tradicionais. Eu discrimino porque não é o meu saber e eu torno invisível. Parece que o índio produz não vale de nada, não resulta em nada, não melhora em nada, não soma em nada. Isso é uma invisibilização, tornar o ser invisível. Rotatividade de professores não familiarizados com a cultura local. Isso é um grande desafio, porque às vezes o professor acha o local tão longe, mas tão longe, que ele desiste de ir. Não vale a pena tanto sacrifício para ganhar tão pouco. Aí tem uma rotatividade maior de professores que chegam ali para tentar ajudar, mas não conhecem nada da história local. Então essa rotatividade de professores também atrapalha. O ideal é que se formasse uma equipe que passasse ali alguns anos. Esses desafios exigem políticas públicas específicas, sensíveis às realidades locais, que são realidades diferentes da nossa. Os desafios estão aí. Não é fácil você ser um gestor, não é fácil você trazer a inclusão, não é fácil você criar uma ponte. É muito mais fácil você criar uma barreira, mas nós precisamos sim criar pontes para que os nossos alunos eles se superem a cada dia. Vamos falar também das práticas pedagógicas que são transformadoras no ambiente indígena. Algumas experiências bem-sucedidas vão incluir educação itinerante, são escolas que acompanham comunidades nômades ou ribeirinhas. Já existe um navio-escola. Depois vocês podem pegar na internet. Já existem navios, naus, né? Embarcações que são escolas. E elas são itinerantes. Projetos agroecológicos é a integração entre a população e também os alimentos nessa aprendizagem. Escolas bilíngues interculturais, que é o ensino da língua indígena, mas também o ensino do português. E o calendário flexível, respeitando o tempo da natureza, da colheita, o período de chuva. A pedagogia do campo indígena é dialógica, ela é territorial, ela é comunitária. Então, é muito bom que a gente tenha essa prática pedagógica e essa percepção de que o calendário não é o mesmo calendário nosso, ele é diversificado, épocas do ano são diferentes para quem mora no campo, para quem mora numa comunidade como os ribeirinhos da Amazônia. A escola como guardiã de memória, mais do que ensinar esses conteúdos,
A escola, nesses contextos, ela deve, em primeiro lugar, preservar a memória coletiva. Existe uma memória de gerações, de ancestralidade, que deve ser armazenada e guardada. E ali, a figura do pajé é muito importante porque ele tem essa memória preservada e coletiva para as novas gerações. Fortalecer a identidade cultural. Existe uma cultura indígena, ribeirinha, que nós precisamos fortalecer. Aquilo ali não pode morrer. Aquilo ali não pode ser depreciado. Aquilo ali não pode ser jogado de escanteio, excluído. Precisamos manter a chama acesa da cultura deles. Promover o orgulho de ser do campo, de ser indígena, de ser ribeirinho. Ah, eu queria ter nascido na capital. O porquê? Se na capital tem um montão de gente que queria ter nascido no campo. Todo mundo que mora na cidade grande, todo mundo não, né? Mas uma parte vai dizer assim, poxa, quando eu me aposentar, vou comprar um sítio e eu vou morar no mato, vou comer banana orgânica, eu quero sossego. E quem tá lá no mato, às vezes não valoriza o sossego, a paz. Você já imaginou a gente morar num lugar onde não tem bandido, arrastão, homicídio? É paz, é roça. Então, a escola deve ser uma guardiã da memória nesse sentido, de colocar no aluno esse senso de orgulho de ser do campo, de ser indígena, orgulho de ser alguém que verdadeiramente não é igual a nós, é ímpar. Educar também é proteger os saberes que resistem há séculos. É uma frase de uma educadora rural. Vamos proteger os saberes, vamos proteger a sabedoria que não é do nosso tempo, é uma sabedoria milenar. É uma sabedoria que já existe há muito tempo. Não é porque é uma sabedoria, uma cultura diferente da minha que não presta. Tem muita coisa que eu posso aprender com os indígenas. Tem muita coisa que eu posso aprender com os venezuelanos, colombianos, pessoas de outras etnias, de outros países, de outras tribos. Tem muita coisa que a gente pode trocar. E esse é o campo do ensino-aprendizagem. Essas são as minhas redes sociais. Qualquer dúvida que você tiver sobre a aula de hoje, você pode me contactar nessas redes e eu, com toda a paciência, com todo o carinho, estarei tirando todas as suas dúvidas.